Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite em clima de Natal, né? Amém, chegamos em dezembro, mais próximos da vacina do que estávamos, sei lá, meses atrás. Então, forças guerreiros, né? Forças ícones perfeitos, né? Deixa eu até pegar meu negócio aqui. Comemorando, tomando refrigerante às 11 horas da noite de uma quarta-feira, com a canequinha do Arcadas pra fazer o merchan da coisa, aquelas que o merchan vocês fazem pra gente, né, nesse caso, mas tudo bem. Hoje a gente vai trabalhar com a revisão de microbiologia dentro do nosso Botânica Arcadas. É um tema que eu particularmente gosto muito. Espero que vocês gostem tanto quanto eu, né? Vocês tenham gostado, na verdade, porque a gente já teve essas aulas. Mas vamos lá. Hoje a gente vai mandar brasa nas questões, começando pela Unicamp, nossa queridíssima Unicamp, nunca critiquei. Graças às campanhas de vacinação, a poliomielite foi considerada erradicada no Brasil. O último caso foi registrado em 1989. Contudo, o Ministério da Saúde constatou a cobertura vacinal alarmante, abaixo de 50%, em 312 municípios brasileiros em 2018. A vacinação é a única forma de prevenção da poliomielite. É uma questão de responsabilidade social contemplada no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Falou tudo, né? Falou tudo. Vamos de vacina. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente a poliomielite. Pois bem, meu povo, o que é a polio quando a gente pensa na polio? Polio é uma doença viral, certo? Então a gente já descarta a C, por exemplo, a C e a D, né? Porque não é bactéria que a gente tá falando. E aí tá, como que a polio é transmitida, né? Vamos pensar um pouco, se vocês ficarem em dúvida, tipo, meu Deus, ai, eu não sei como que a polio é transmitida. Qual é o BO da polio? Sabe o Zé Gotinha? Vocês tomam quando vocês são menores? Eu tomei também, porque eu ainda continuo pequena, mas né, nada muda. Mas enfim, a polio, aquela vacina da polio Zé Gotinha, você toma na boca, né? Por que toma na boca? Porque é uma vacina que vai agir na porta de entrada do vírus, né? Que é a via oral. E ela vai passar pelo nosso trato gastrointestinal. Passando pelo nosso trato gastrointestinal, ela vai ser liberada nas fezes, muitas vezes, né? Tipo, a maioria das vezes, claro, porque tudo que é processado é liberado nas fezes. Não tudo, claro, você absorve algumas coisas, mas enfim, vocês entenderam, né, gente? Vocês fizeram fisiologia de sistema digestório. Mas assim, as coisas são reaproveitadas e tudo mais, mas o que não é reaproveitável vai para o ambiente. Então, esse é mais um exemplo clássico de que você toma vacina para os outros. Porque pensa, você tomou vacina, incorporou em você, não sei o que, você processou a vacina, excretou essa vacina. Excretou não, porque excreta você tá falando de excreta nitrogenada. Mas enfim, você botou para fora essa vacina, né? Na forma de fezes. E aí o que acontece? Essas fezes elas podem ir para o ambiente, e aí no ambiente a gente tem partículas ali de anticorpos e tudo mais. Então você acaba ali, né, fazendo uma imunização geral, mesmo para aquelas crianças que não tomaram a vacina. Então a gente tem uma transmissão, né, uma contaminação, na verdade, oral fecal. Em nenhum momento dessa história eu falei pra vocês que existe um vetor hematófago, né? Porque quando ele fala de vetor hematófago aqui na B, vetor hematófago que tenha picado uma pessoa contaminada, ele tá falando assim, olha, tem um mosquito que se alimenta de sangue, mosquito não necessariamente, pode ser qualquer inseto, se alimenta de sangue, e aí esse inseto hematófago, ele se alimenta de um outro, se alimenta do sangue de um hospedeiro. Aí, vamos supor que esse hospedeiro esteja contaminado, aí ele vai lá, pica outra pessoa, não sei o que, transfere. Mas não é bem assim que funciona com a polio, tá? A polio, outras histórias. Então, a gente só pode falar que é a alternativa A, né? Que é uma doença viral contagiosa, que pode ser transmitida através da ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes de doentes, tá? Inclusive, fazer uma correção, não é a questão que os anticorpos estão no doente, né? É que tem um pouco, libera um pouco de anticorpo, libera um pouco de vírus, mas é uma coisa balanceada, sabe? Não sei como eu posso explicar isso de uma outra maneira de pensar. Enfim, vão ter partículas virais, por exemplo, mas virais atenuadas porque elas foram combatidas, digamos assim, tá? Por conta da vacina, por conta até do próprio sistema imunológico do doente, tá? E não passou.
A gente segue golpeada, né, povo? A gente não tá passando. Saco. Agora foi. Tá, vamos lá pro Enem. Uma questão do Enem de 2019. Na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de DNA. Vocês lembram dessa história, né? Do vírus do HIV, o vírus HIV, né? Ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, né? Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos, né? Então ele tá falando com a transferência direta, né? De humano para humano, meu querido, passa aí pra você passa pro outro e vai contaminando todo mundo. Alguns retrovírus infectam... Não, calma, já li essa parte. Enfim, a miopia. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Tudo bem. Tudo bem não, né? Enfim. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Olha só, a farmácia ela tá muito diferente. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Então ele está pensando em tratamento de infecções virais, tá? Pensando num retrovírus. Beleza. Tá. Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Pera aí, vamos pensar comigo. Se eles não têm outros vetores biológicos, né? Se eles não necessitam necessariamente de vetores biológicos, aí você vai combater os humanos. Assim, né? Porque se passa de humano para humano, você vai ter que combater os humanos. Criticaria? Não criticaria, né? Porque às vezes é necessário. B. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. Tá, soros mutagênicos dá a entender que você quer induzir uma mutação. Mas qual é o sentido de você induzir uma mutação, sendo que vai ser muito mais problemático de você tratar, de você conseguir curar esse indivíduo, né? Não faz muito sentido. C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Tá, é um ponto, né, que, assim, ajuda, né, você ter um equipamento de proteção individual. Só que, assim, quando você não vai sair na rua de jaleco, agora de máscara, sim. Mas eu tô falando num contexto não pandêmico, por exemplo. Você não vai sair na rua de jaleco, de máscara, de luva, de propé, entendeu? De, sei lá, é porque esse equipamento de proteção individual são os equipamentos que a gente usa para trabalhar em ambiente laboratorial. E esses equipamentos eles vão impedir que você tenha contato com um agente que pode te fazer mal, por exemplo. Deixa eu pensar um exemplo prático. O gato tá nervoso, né, gente? O gato quer sair, mas não vai sair não que eu não vou levantar. Daqui a pouco ele sai. Muito folgado esse Harvey. Ai, gente, calma aí, deixa eu tirar aqui, ele tá miando, chato. Ai, gente, ele é muito chato, meu Deus. Mas eu amo meu Harvey. Enfim, são equipamentos que a gente sai assim, a gente vai trabalhar no laboratório. E um exemplo que aconteceu não que aconteceu, que parece que eu vou contar uma história, sei lá, chocante, não. No começo do ano, pré-pandemia, claro, eu tive um laboratório e a gente mexeu com clorofórmio, né? Clorofórmio, ele é danoso pra mucosa, então a gente tinha que usar luva pra manipular o clorofórmio, ponto. A questão é pra te proteger de um agente, assim, um agente, por exemplo, o pessoal que tá trabalhando com Covid, com Corona agora. Eles trabalham todos vestidos ali, trajados de EPI. Só que a questão é que isso não trata a infecção viral. Isso ajuda a você minimizar a disseminação, em alguns contextos, claro. Mas, assim, aqui ele tá falando de um ambiente mais laboratorial e tal. Então não faz muito sentido. Você não vai tratar infecções virais botando um jaleco, tá? D. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Aí é uma porque pode pegar vocês, né, na prova, geralmente. Tá, tudo bem, produzir vacinas é importante para tratar a infecção viral. Só que a questão é, a vacina, ela não vai evitar que você se infecte, né? Esse é um ponto importante, ela não vai evitar que você se infecte. Você vai se infectar, querendo ou não, mas a questão é, quando você se vacina, você produz anticorpos, né? Anticorpos são células de defesa. E aí, essas células de defesa, elas vão ver o vírus e vão falar, tóxico, vou combater. E elas vão lá e matam o vírus dentro de você. E muitas vezes a resposta que você apresenta, né, por exemplo, nossa, eu fiquei com febre, eu fiquei com tosse, são
respostas que você mesmo tá fazendo, seu sistema imunológico. Porque eu sempre falo pra vocês, o que sempre não, né? Falei algumas vezes, provavelmente, porque eu adoro falar disso. O que é a febre? A febre, ela é um mecanismo imunológico para desestabilizar o patógeno. Então, o que a febre vai fazer? O patógeno, ele tá ali acostumado a ficar entre 36, 37. Ela vai fazer o quê? Vai jogar um 38, 39 em você. Então, isso faz com que o vírus esteja em um ambiente mais desfavorável, então seja mais fácil de combater, tá? Então, não. Porque ela não vai evitar a infecção, você se infecta, mas você vai combater de um jeito mais eficiente, tá? E desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Isso é muito bom, né? É a resposta certa, inclusive. O que são os antirretrovirais? São medicamentos que vão combater vírus específicos, né? São esses vírus esses retrovírus, né? Que são como o vírus HIV, por exemplo. Então, é muito importante você parar ou minimizar a reprodução do vírus para que você não tenha uma resposta tão exagerada, para que você não tenha uma danificação, digamos assim, tá? Do seu organismo. Ela danifica o organismo dele. Não, o vírus danifica o organismo do hospedeiro. É triste. E não tá passando de novo. Calma aí. Passou. Agora tá passando aqui, porque é o jeito. Vamos lá. FUVEST 2018, olha só, pertinho da gente. O botulismo provocou a morte de 1,1 mil cabeças de gado no último mês de agosto, numa fazenda em Mato Grosso do Sul. A suspeita clínica inicial foi confirmada pelo exame das amostras de grãos úmidos de milho fornecidos aos animais, demonstrando a presença da toxina botulínica, que é produzida pela bactéria Clostridium botulinum, né? Então a gente sabe que a gente está falando de bactéria, de toxina. Toxinas são produtos, são produtos no caso dessa bactéria, por exemplo, e eles são danosos, por isso que chamam de toxina, né? Tóxico. Considerando que a toxina botulínica bloqueia a transmissão neuromuscular, a morte dos animais deve ter sido decorrente de... Quando ele fala que ela bloqueia a transmissão neuromuscular, significa que você não vai conseguir ter uma movimentação, digamos assim, você não vai conseguir enviar comandos nervosos para os seus músculos, enfim, para que eles consigam trabalhar. E aí é um ponto importante, mas peraí, vamos ver as alternativas. A infecção generalizada. Uma infecção generalizada é uma infecção que acomete diversos órgãos, vários sistemas do seu organismo, mas não é esse o caso, considerando que o alvo da toxina botulínica é esse bloqueio da transmissão neuromuscular. Então, não. B. Hemorragia interna. Hemorragia interna subentende que você está sangrando muito por dentro. Não. Não é esse o caso, porque a gente tá falando dessa transmissão neuromuscular. Pensa, você tá... Vamos pensar numa coisa que... sei lá... Que precisa de músculo. Ai, não é bem um músculo, assim. Mas um tecido que precisa expandir e contrair. Expandir e contrair. O pulmão, né? O pulmão você precisa expandir e contrair frequentemente. E é uma coisa assim... involuntário. Não é que é involuntário, porque a gente... consegue controlar, mas a gente não consegue manter por muito tempo por conta do balanço de CO2, né? Porque se você vai acumulando muito CO2, você fica morte, né? Chama de vela preta. Mas assim, você precisa expandir. Só que pensa, o seu cérebro não manda um comando, ele não consegue mandar um comando nervoso para os seus músculos, até para o próprio coração, né? Vamos pensar no coração. Ele não consegue mandar um comando, é que o coração ele tem um próprio marca-passo. Então ele bate por bater, então, né? Mas ainda assim é um comando nervoso. Mas enfim, ele não consegue mandar um comando para que você consiga. O que vai acontecer? Não vai respirar. Não respirar, la muerte. Então, desidratação provocada por diarreia, nada a ver. O que acontece? Aí chega na D, acidente vascular cerebral. As pessoas podem ir seca nisso, por quê? Porque falou, neuro é cérebro, né? Pensando, tem que ver com o cérebro, sistema nervoso. Mas não, o acidente vascular cerebral, ele pode ser de dois tipos, né? Um acidente vascular isquêmico e um acidente vascular hemorrágico. Esse acidente vascular é quando eu tenho um problema na vascularização. Então, eu tenho um problema no aporte de sangue. Eu tô falando igual a minha professora de fisiologia, misericórdia, tá? Me deu até gatilho aqui agora.
O que acontece? O seu cérebro ele é super irrigado e você precisa de muito sangue para conseguir manter ele pensando, para conseguir sentar a bundinha de vocês para fazer uma FUVEST 2021. Uma FUVEST 2021, uma Unicamp 2021, um Enem, né? Você precisa do seu cérebro irrigado. Mas o que acontece? O acidente vascular, ele vai fazer com que eu tenha um problema nessa irrigação. Ou vai chegar muito sangue ou não vai chegar sangue. Então, esse acidente vascular cerebral é chamado de AVC, né? O AVC isquêmico é quando falta. Então, eu tenho uma região que ela não está oxigenada por alguma razão. Ou teve uma obstrução, tipo, eu tive uma veia que ela, uma veia, uma artéria, enfim, que ela não passa o sangue, ela tá colapsada ali, sei lá. Aconteceu alguma coisa com o meu vaso. Não passa sangue. Então, você não tem o suprimento. Só que se eu não tenho o suprimento, eu tenho uma necrose, de repente. Por quê? Porque eu preciso desse sangue. Só que se eu tenho uma necrose, isso é muito problemático. Muito, muito, muito problemático. Porque, assim, cada parte do nosso cérebro, tá? Ele tem uma função muito específica. Assim, a gente tem realmente um mapa com todas as funções. Ai, um pedacinho do cérebro é responsável por você conseguir mexer sua boca. Não só sua boca, por exemplo, tá? Porque são várias regiões envolvidas, mas enfim. A gente tem uma região que é só referente ao que é sensível, né? Ao tato, ao olfato, ao paladar, enfim. E aí você necrosou ali. Então essa função não funciona, né? A função não existe. Isso é super problemático, tá? E diferente do acidente vascular cerebral hemorrágico, que vamos supor que tá lá vascularizando bonito seu cérebro, aí acontece que uma veia estoura, uma artéria estoura. Eu tenho um suprimento a mais de sangue. Mas aí você vai pensar, nossa, suprimento a mais é bom? Não, nada de mais é bom. Você tem o seu cérebro, ele precisa de condições ótimas e específicas para que ele funcione. Esse sangue, ele pode formar coágulo, ele pode impedir passagem de outras coisas. Enfim, isso é totalmente problemático. E aí a gente chega na E, que é a resposta certa, também tá tendo muita E, né, por enquanto. Que é a resposta certa, que acontece? O botulismo, ele ajuda na parada respiratória, porque como eu falei pra vocês, a gente precisa expandir, contrair não, né? Expira e inspira, né? A gente precisa de um movimento muscular envolvido nisso. E se eu não tenho esse comando enviado, esquece, parada respiratória, porque o indivíduo ele não consegue, ele perde essa capacidade de respirar direito, tá bom? Agora passou na seta. Enem 2017, mais uma de medicamentos, porque adoro medicamentos. E o Enem 2017 também adoro medicamentos, então vamos para medicamentos. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Então a gente tá falando aqui de bactérias, né? Adoramos não, né? Odiamos bactérias, mas gostamos de estudar bactérias, não é mesmo? Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. Ativando o sistema imunológico do hospedeiro, é que assim, os medicamentos, eles não têm a função, eu agora falo como farmacêutica, aquelas, não sou farmacêutica ainda, só terminando o primeiro ano, né, gente, risos. Mas assim, eles não têm a função de ativar o sistema imunológico, tá? Quem vai ativar o sistema imunológico é um patógeno que vai chegar, né, uma coisa ruim, geralmente, que vai chegar, o seu corpo ele vai reconhecer e a partir disso ele vai desenvolver uma resposta. Geralmente os medicamentos, eles são feitos para mexer ali no bicho também, tá? Ele não vai fazer, nossa, com esse medicamento eu vou fazer IgG, eu vou fazer IgM, eu vou fazer IgA, vou fazer vários anticorpos. Não, entendeu? Não. B. Interferindo na cascata bioquímica da inflamação. Os medicamentos, eles podem atuar na cascata de inflamação e tudo mais, né? Então é um ponto importante, né? Porque a gente inflama para tudo. A inflamação é uma resposta que o seu organismo dá, tipo, tem uma coisa errada. Por exemplo, você corta, quando você se corta, né? Me cortei, nossa, eu tava passando ali, tava cozinhando, passei a mão na faca, passei o braço na faca. O antebraço, no caso, né? Porque o braço tá só aqui. A fisiologia, a anatomia tá diferente. Peguei meu antebraço, rasguei na faca. Vai inflamar. Por que inflama? Porque você tem um estresse, né, causado, e isso ativa várias cascatas de coisas assim que acontece no seu organismo.
E aí vai falar, meu, tem uma coisa errada, vem aqui. Aí essa inflamação ela serve para recrutar soldados, digamos assim, tipo, as coisas estão espalhadas pelo seu organismo e elas falam, meu, tem um negócio errado aqui. Corre aqui, pelo amor de Deus, corre aqui. E aí as células se mobilizam, chegam aqui, elas vão ajudar a fechar esse negócio, se não for muito grande, claro, né? Porque senão vai ter que dar ponto. Vamos supor que foi um corte assim, tipo, reto, elas vão ajudar, vão fazer um tampão, tanto que depois de um tempo você para de sangrar. Você não sangra pra sempre. Por quê? Porque existem coisas que fazem um tampão. Mas aí, o que isso tem a ver com bactéria? O que tem a ver com o antibiótico? Não tem nada a ver com antibiótico, tá? C. Removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias. Tudo bem. Tem fármacos que atuam realmente como combatendo essa toxina, mas não é bem o antibiótico que vai fazer isso, né? Porque, na verdade, a toxina ela é um pouco mais difícil de você resolver, né? Você precisa combater na bactéria, tá? D. Combatendo as estruturas hospedeiras das bactérias. Vamos pensar, quem são as estruturas hospedeiras da bactéria? Você, né? As suas células. E aí ela vai combater suas células. Mas peraí, ela combate as suas células e deixa você morto? Faz muito sentido, né? Então, a alternativa certa só pode ser a E, de novo, né? Tóxica, que é danificando as estruturas específicas da célula bacteriana. A gente viu na aula de bactérias, né, bactérias 2, se eu não me engano, que existem antibióticos que fazem várias coisas e a maioria delas é muito voltada para vamos interromper a síntese de proteína da bactéria, vamos mexer na parede dela, vamos fazer várias coisas, entendeu? Vamos fazer um negócio da hora aqui. Então ele pensa muito na destruição da bactéria em si, né? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o antibiótico e tomar sempre ele direitinho, tá? Por que tem que tomar ele direito? Para evitar que as bactérias mais resistentes sejam solucionadas, sejam selecionadas, tudo bem? O que é isso aqui? É de apontar, será? Ah, sei lá. Gente, eu não sei o que é isso. Ah, é um apontador a laser, gostei. Será que tá mexendo no apontador? Não sei, deixa eu ver, peraí. A criança, meu pai. Vamos aqui, será que a gente consegue riscar? Ah, dá pra riscar. Vamos riscar as outras aqui pra mostrar qual é a certa. Vai dar respiratória. Aqui a gente vai fazer retrovirais. Olha que legal, a criança feliz aqui. E doenças contagiosas. Essa é a primeira. Então tá, vamos seguir aqui no nosso rolê. Uma questão da FUVEST 2020, 2000, em relação a bactérias agora. Bactérias, de novo. Bactérias não. Vírus, né? Eu li bacterial, fui enganada. Pelas minhas próprias percepções. Eu tô tomando um pouquinho de refrigerante. A gente faz mal, viu? Mas é tão bom. Adoro. Pois bem, gente. Os bacteriófagos são constituídos por uma molécula de DNA envolta em uma cápsula de proteína. Lembrando que bacteriófago é aquele vírus que é capaz de infectar bactérias, tudo bem? É aquele vírus. Quando você pensa assim, desenha um vírus, você vai desenhar um vírus, você vai desenhar um bacteriófago, eu tenho certeza. Você vai pegar um negócio, calma aí. Enfim, ó, vai pegar um negócio assim, vai desenhar assim, nananã, vai desenhar uma perninha, nananã. Tá aqui uma bacteriófago que parece o quê? Parece uma água viva, mas a gente desenha assim, né? É o que tem pra hoje. O que acontece? Aí, beleza. Existem diversas espécies que diferem entre si quanto ao DNA e as proteínas constituintes da cápsula. E aí, os cientistas, eles fizeram, né? Eles montaram um bacteriófago. Eles pegaram o quê? O DNA de um jeito e a cápsula do outro, né? E aí, ele fala pra gente prever a descendência do vírus. Mas vamos pensar comigo. Será que dá pra escrever aqui? Olha, gente, voltou o meu momento feliz, que eu escrevo nas coisas. Pensa aqui no bacteriófago, né? Tem uma cápsula, vamos colocar o vermelho, é referente ao T4 e, cadê? Vamos colocar agora de azul. E o azul é ali o interior, né? O material genético. Gente, o gato tá nervoso aqui. Aqui o material genético azul e ele é de T2, né? Olha só, ela faz o desenho dela. T2 e T4. Aí o que acontece? Tudo bem, né? Vocês lembram que quando o vírus ele entra na... Gente, cadê minha seta? Ah, tá, achei.
Quando o vírus ele entra na célula, ele vai liberar, né, a sua cápsula e tudo mais, e vai liberar o material genético depois de um tempo. Então, primeiro ele libera a cápsula, certo? Primeiro ele vai liberar isso aqui. Isso aqui vem de T4. Gente, por que o gato tá chorando, gente? Mas enfim, isso aqui vem de T4. Mas aí, tá, beleza. Então eu liberei aqui, e aí foi só o meu negocinho aqui pro ambiente, certo? Veio aqui meu negocinho de T2. Quando ele for se replicar, ele não tem nenhum gene para T4. Ele foi feito em laboratório, ele não tem genes para T4. Deixa eu até botar uma perninha aqui. Ele não tem genes para T4. Então, ele é todo de T2. Então, quando ele se replicar, ele vai fazer tudo com base em T2, tá? Porque o T4, ele foi só uma cápsula que eles conseguiram botar nele, mas não faz parte da constituição genética dele, tudo bem? Então, ele vai se replicar e ele vai se replicar tanto com cápsula, com material genético de T2, né, que já é o esperado, quanto com cápsula de T2. Por que ele não faz T4? Porque eu já falei. T4, ele veio assim, de fora, né? Então, o T4, a parte do T4, né, o que veio do T4, já foi liberado há um tempinho na célula, tudo bem? Então, a gente vai fazer tudo de T2, que é a alternativa C de Carol, ou de casa, ou de, sei lá, ou de complexação. FUVEST 2013. Frequentemente, os fungos são estudados juntamente com as plantas na área de botânica. Em termos biológicos, é correto afirmar que essa aproximação. Ele está falando que fungos são estudados com as plantas, mas aí existe um motivo, né, para isso acontecer. Isso se justifica, meu povo? Sim ou não? Pausa dramática para vocês pensarem. Pensaram? Não se justifica, certo? Agora vamos ver por quê, né? Vamos lá. Não se justifica, pois a organização dos tecidos dos fungos assemelha-se muito mais à dos animais do que às plantas. Vamos pensar na gente, na nossa constituição. Cadê o meu micélio vegetativo? Cadê o meu micélio reprodutor? Cadê a minha lamela? Cadê a minha capa ali, a minha base de omiceto, né? Sei lá. Cadê minha orelha de pau? Né? Vamos pensar, pensa assim, né? Esse é o primeiro ponto aqui. A gente vê já um pouco quão absurdo ela acaba sendo, né? E assim, a organização tecidual, ela é muito diferente. Os animais, eles têm uma organização muito mais refinada. A gente tem tecido esquelético, tecido cardíaco, tecido muscular. O esquelético e o cardíaco, eles entram no muscular. Mas, enfim, o tecido, sei lá, 1000 tecidos de diversos órgãos e tudo tem uma característica de tecido muito presente, assim, muito única, tá? E em relação às plantas, por exemplo, cadê o parênquima? Não tem parênquima, mas assim, seguimos aqui, né? Então não se justifica porque os fungos eles não parecem tanto com a gente, tá? B, se justifica pois as células do fungo têm o mesmo revestimento do que as células vegetais. O fungo, ele tem uma parede celulósica de quitina. Uma parede celulósica de quitina, nossa, sequelei aqui, 100%. Os fungos, eles têm um revestimento de quitina, enquanto que as células vegetais, elas têm um revestimento de celulose. Então, não. C. Não se justifica, pois a forma de obtenção e armazenamento de energia nos fungos é diferente da encontrada nas plantas. Sim, essa alternativa é a que a gente quer. Por quê? Porque fungos, né? Eu lembro de ter colocado em outra ocasião os fungos. Né, vou colocar aqui. Ai, gente, foi errado aqui, mas bem, não vou mudar não. Os fungos, eles não são capazes de produzir o próprio alimento, portanto, são heterótrofos, né? Porque, lembrando que autótrofos são todos aqueles que conseguem sintetizar o seu alimento. E, além disso, eles armazenam com glicogênio, que é uma coisa que parece com a gente. Tão difícil escrever. Ela faz a escrita ruim dela. Glicogênio. Eles armazenam glicogênio. Diferente das... Cadê? Eu tô perdendo toda hora essa bolinha. As plantas.
as plantas, elas são autótrofas, tá? Então, E, adoro escrever, gente, pelo amor de Deus, é muito bom. Olha o gato chorando. Além de serem autótrofas, elas armazenam na forma de amido, tá? Não tem glicogênio em planta, tudo bem? Glicogênio é uma coisa que fungos e animais têm a capacidade de armazenar. Nós armazenamos glicogênio. Você que tá aqui me assistindo e você ainda não comeu, você tá usando seu glicogênio. Bem, então vai almoçar, por favor. Obrigada. Vai tomar café? Não sei que você vai ver essa aula. D. Se justifica, pois os fungos possuem as mesmas organelas celulares que as plantas. Não, ela não se justifica. Os fungos, eles não se justificam pelo que a gente já falou, mas assim, eles têm uma constituição celular diferente, tá? A gente tá falando de hifa, a gente tá falando de terem aqueles septos, mas então não tem todo aquele aporte que as células vegetais têm. Tem o que? Não tem vacúolo, não tem essas palhaçadas todas não, tá? Então, plantas são maravilhosas. Adoro plantas. E se justifica, pois os fungos e as algas verdes têm o mesmo mecanismo de reprodução. Não, os fungos, eles não têm o mesmo mecanismo de reprodução que as algas verdes. Né? As algas verdes, elas têm uma coisa muito próxima de todas as plantas, né? Aquele ciclo de alternância de gerações em algumas, tudo mais. O fungo é o fungo, né? O fungo ele pode se reproduzir por brotamento, pode ter ali uma reproduçãozinha sexuada, tudo depende, tá? Seguimos aqui então, uma questão da Unesp 2016 que vocês não devem estar vendo toda porque eu estou aqui nesse canto. Perdão, mas eu vou ler pra vocês, então vocês vão conseguir ver, né? Um cogumelo shimeji, Pleotorus ostreatus, será que lê assim? Aos poucos vai se incorporando à culinária das grandes cidades brasileiras, né? Tava vendo Masterchef esses dias e o pessoal fez shimeji, né? A mulher não sabia falar shimeji, eu também não saberia, mas ela ganhou o melhor prato. Legal, né? Adoro. Adoro não, porque eu não gosto muito de cogumelo, só no estrogonofe. Mas enfim, encontrado facilmente em supermercados, é usado como principal ingrediente em molhos, refogados, risotos e outros pratos. Deve ficar bom risoto de cogumelo, talvez. Sobre o cogumelo shimeji, foram feitas as assertivas. Lembrando que o cogumelo shimeji é um fungo, né? Fungo de... E, além de ser um fungo, né? Ele é um basidiomiceto. Tá, falhou aqui a sinapse. Sinapse não, vou colocar um... Tá. Ele é um basidiomiceto, né? Aquele fungo que é o chapéuzinho. Aí, trata-se de um fungo, um organismo heterótrofo que não faz fotossíntese e não produz o próprio alimento. Isso aqui, ó, tá certíssimo, maravilhoso. Por quê? Porque o fungo, como a gente falou no outro slide, né, com o meu desenho, a minha escrita é um pouco ruim, um pouco debilitada, talvez, ele não é capaz de produzir seu próprio alimento, portanto, ele é heterótrofo, e se ele é heterótrofo, ele não faz fotossíntese, porque a fotossíntese, ela compreende um mecanismo autótrofo, tudo bem? 2. Por ser um fungo, não sintetiza proteínas e carboidratos, tendo um baixo valor nutricional. Isso tá errado, né? Porque assim, ele não é um fungo, tá, tudo bem. Só que a questão é, ele é heterótrofo, ele vai pegar os nutrientes do meio, né? Ele vai se alimentar de algumas coisas. E quando ele se alimenta, ele vai quebrar essas coisas e vai construir outras que são importantes para a manutenção da sua vida, né? Então ele vai fazer sim carboidratos e sim proteínas. E além disso, os fungos eles têm um valor nutricional alto, né? Tanto que ele está incorporado a diversas culinárias, tudo bem? Então a gente sabe que a primeira tá certa e a segunda tá errada. Então a gente já vai tirando por aqui, ó. Ambas estão corretas? Não. Ambas estão erradas? Também não. A primeira tá errada e a segunda tá correta? Também não. Ambas são corretas? Não. Olha só, a gente tá... Ó, essa aqui é loteria, né? Loteria que a gente já tirou tudo e a gente já viu que é E. A primeira está correta e a segunda está errada, uma vez que, embora não realizem fotossíntese, os fungos sintetizam proteínas e carboidratos. Certo, já falei pra vocês, né? Tá, como a gente tirou tudo, é importante a gente dar uma lida, né?
Ambas estão corretas e a segunda assertiva não é consequência da primeira, uma vez que fotossíntese não é condição para a síntese de proteína. Não tem muito a ver uma coisa com a outra e tal, mas a segunda alternativa tá errada, então não tem como justificar bem isso aqui, tá? Enfim, os fungos são organismos autótrofos, a gente já vê que organismos autótrofos não. Aqui sim, essa segunda parte tudo bem, que elas são ricas em carboidratos e proteínas, tem um grande valor nutricional, isso sim. A primeira está errada, a segunda está correta. Embora sejam fungos e não realizem fotossíntese, os cogumelos são autótrofos. Não. Ele fala e ele desfala no mesmo negócio, né? Assim, eles são fungos e eles não realizam fotossíntese. Mas são cogumelos, então são autótrofos e fazem seu próprio alimento. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. E D, ambas estão corretas e a segunda é consequência da primeira, uma vez que organismos não fazem fotossíntese, não sintetizam proteínas de carboidratos. Gente, o que seria da gente, né, seres humanos, Homo sapiens sapiens, se a gente não sintetizasse proteína e carboidrato? A gente não conseguiria manter as nossas estruturas celulares, primeiro. A gente não conseguiria passar fome, basicamente, no sentido de que a gente não conseguiria ficar em jejum, na verdade. Porque a gente não ia ter armazenamento. Então, tipo, você só vai quebrar o gato aqui. Gente, vou mostrar pra vocês meu gato. Um dos meus queridinhos. Que esse é o Salem, eu acho. Ou é o Hector, não sei. Porque tem dois iguais e eu não sei quem é quem. Porque, não sei, porque eu sou uma mais saturada, né? Mas como ele é muito dramático, eu acho que ele é o Salem. Então o Salem vai ficar aqui comigo no finalzinho da aula. Enfim. O que acontece? Calma que eu tava falando, até me perdi aqui. Ô, Salem, você me distraiu. Ai, gente, eu não lembro mais o que eu tava falando. Não sei os carboidratos. Ó. Gente, não lembro real o que eu tava falando. Enfim, o esquecimento. Lembrei. A gente não seria nada, né, sem conseguir sintetizar proteínas e carboidratos, né, Salem? Salem o Hector. Hector Salem. Enfim, e é isso, né? Porque a gente precisa sintetizar isso, então a gente consegue fazer mesmo que não venha diretamente da gente, né? Tá? E o NESP 2018, né? Em uma aula de campo, os alunos encontraram crescendo sobre um tronco caído na mata organismos conhecidos como orelhas de pau. O fato que chamou a atenção dos alunos foi que alguns desses organismos eram de cor verde, como mostra a figura. Aí vários amigos, eles estavam ali, as pessoas curiosas, né, o palestrinha da sua sala, ele estava no meio dessa história, né? Tava no meio da história e ele falou assim, olha, vamos supor que a Paula é palestrinha. Paula é palestrinha, Paula quer mostrar pra todo mundo que ela sabe mais, né? Quando na verdade ela não sabe tanto. A Paula, ela falou assim, esse organismo, ele é um fungo fotossintetizante e, portanto autótrofo. A Paula está louca. A Paula está louca por quê? Porque fungos, eles, já falei pra vocês, eles são heterótrofos. Eles são heterótrofos, portanto, eles não fazem fotossíntese e não são autótrofos. Então, eles só são fungos, né? Aí o Gilberto falou assim, Paula, eu concordo com você que é um fungo fotossintetizante. Aqui a gente já vê que ele tá errado, entendeu? Mas, por estar crescendo em um tronco de decomposição, seria heterótrofo necessariamente. Ele não dá essa situação de ser fotossintetizante e ser heterótrofo não bate, entendeu? Não encaixa, né? Porque se você é fotossintetizante, você não é heterótrofo, você é autótrofo, porque a fotossíntese consiste numa habilidade, né, que você desenvolve. Se você desenvolve, não, você nasce com ela, né? Fotossintetizaste, meu povo. Você nasce com essa habilidade. Você tem essa habilidade de sintetizar o seu próprio alimento a partir de XYZ, né? Mas a questão é, ele é necessariamente heterótrofo, então ele não é fotossintetizante. Então ali o Gilberto já foi cancelado, tá? Vamos cancelar o Gilberto, já cancelei. E vocês? Ricardo sugeriu que o organismo observado, na verdade, eram dois organismos. Um autótrofo e outro heterótrofo. O Ricardo aqui gostei do Ricardo. Esse Ricardo ele foi inteligente, né? Sim, o Ricardo tá certo, na verdade, porque a gente tá falando disso aqui
É, esse organismo aqui, como é que eu posso dizer? Ele nada mais é do que uma associação, né? Como é que chama? É uma associação entre dois organismos, né? E geralmente um organismo que é uma planta e um fungo, né? E a planta, ela vai prover como é que chama? Ela vai prover, como é que é o nome? Ela provém uma coisa, né, pro fungo e o fungo provém outra pra ela, né? Ai, calma. A gente não tá achando minha seta. Socorro. Na verdade, não é uma associação mutualística, né? Eu devo ter falado isso em algum momento, mas eu vou me corrigir aqui. Porque quando a gente fala de mutualismo, a gente fala como se, tipo, eles dependessem exclusivamente e separados não conseguem ali sobreviver. Mas não, eles só estão ali bonitinhos, eles trabalham ali, um provém uma coisa, outro provém a outra e tá tudo certo, né? Esse heterótrofo, no caso, é o fungo, a própria orelha de pau. E essa ideia do autótrofo dá pra ver assim, meu, é uma coisa verde. Tem verde, tem uma clorofila ali. O que tem clorofila? Planta, né? Planta tem clorofila. Então, Ricardo tá certo. E aí o Thiago, ele falou assim, o Thiago ele não tava satisfeito em ficar quieto. O Thiago falou, não, vou falar, minha hora de falar. Ele falou assim, Ricardo, eu concordo com você. E isso é um musgo, né? Aí a gente olha pro Thiago, a gente fala assim, amigo, você faltou nas aulas da Carol de grupo de plantas? Faltou, gente, faltou. O Thiago não estava presente. Pediu pra assinar a lista pra ele. O que acontece? O que é um musgo? O musgo, na verdade, ele é um integrante do grupo das briófitas. Surto. Meia-noite, hora. Risos. Ele é um integrante do grupo das briófitas, né? Em briófita a gente tem musgo, hepática e antócero, né? Então, vai parar de tocar. Para de tocar, por favor. Parou. A gente tem musgo, hepática e antócero. E o musgo, na verdade, ele é um organismo só. Ele não é uma associação entre fungo e alga, nem nada. Aí a Fernanda falou pro Thiago, tipo, Thiago, não, sabe, não. Afirmando se tratar de um líquen, no qual o fungo fornece os carboidratos necessários para o crescimento da alga. Na real, né, não é um líquen, não é bem um líquen, porque o líquen ele implica necessariamente nessa ideia, né, por isso que eu até me corrigi um pouco antes, ele implica nessa ideia de ter uma associação, o gato voltou aqui de novo, de ter uma associação mutualística, né, em que eles dependem, ai meu Deus, o gato tá me machucando, e que eles dependem, olha só, o pirata tá diferente, eles dependem um dos outros, né, e se um morrer, e se um não tiver com ele morre também. Mas não é bem esse o caso, porque a gente já vê orelhas de pau em diferentes lugares que não tem esse verde, né? Não tem essa alga associada, tá? E no caso do líquen, o fungo, ele não vai fornecer esse carboidrato, tá? Para o crescimento da alga. Quem fornece essa matéria orgânica, né? Esse carboidrato, é a alga, porque a alga ela é capaz de fazer fotossíntese, tá? O que o fungo vai fazer? O fungo vai dar um abrigo, né? Vai dar um conforto, né? Pra dona alga. A alga fala assim, não, minha filha, fique aqui, more comigo. E aí o fungo, ele vai se aproveitar. Aproveitar não, né? Que é uma associação do bem. Gente, o gato tá... Salem, o que foi, Salem? Fala pra mamãe. Tá? Então, não, Fernanda está errada. Fernanda, ó, cancelada. Mega cancelada. Então, nosso querido amigo Ricardo está correto. Bem, com tudo que ele propõe. Enfim, gente, por hoje é isso, né? Tá? Bons estudos. Aquelas. Oi. A gente tá indo então pra nossa última aula, semana que vem, antes do recesso de Natal. Feliz pra quem vai ter férias, triste pra quem não vai ter férias. Eu estou quase de férias, meu Deus, o gato tá me arranhando. Gente, tá muito difícil. Muito bem. Essa é a nossa penúltima aula antes do recesso. Na aula que vem, venho animado, a gente vai trabalhar com os grupos de plantas, né, pra gente fechar a nossa revisão em primeira fase. O Salem continua em cima de mim, né, mas é isso, é um companheiro, né, um companheiro de jornada. Bons estudos, bom descanso, né? Bom restante de semana, considerando que já é quinta-feira, né? Agora eu posso falar realmente que é quinta-feira, estou gravando essa aula na quinta-feira, 00:03.
risos nervosos, né, gente? Risos nervosos não é ideal, mas acontece. Enfim, estamos sempre juntos, Shallow Now. Qualquer coisa vocês podem me procurar, estou sempre disponível nas redes sociais. Aquelas. Bem blogueira. Ah, só um aviso, sim. Antes de começar a revisão, eu me propus fazer algumas coisas e tal, pro canal até, pra revisão, mas, gente, eu não tive tempo de fazer nada. Salém. Não tive tempo de fazer nada. Eu não tinha ideia de que ia ser tão puxado pra mim. Tão puxado. Inclusive, tenho listas e listas de coisas pra fazer. E tô fazendo o quê? Tomando refrigerante, gravando aula e deixando o gato me escalar, né? Importante. Mas eu acho que é uma questão de prioridade, sabe? Aquelas. Tchau, Salém. Mas enfim, eu não tô conseguindo dar conta disso, né? Quem sabe pra revisão segunda fase. Eu vou tentar fazer um esquema diferente, né? Abrir pra resposta. Ah, meu Deus, o gato tá me machucando, gente. Senhor, que difícil. Salem, não tá fácil. Mas enfim, vou tentar pensar melhor no que eu posso fazer. Eu vou ter um pouco mais de disponibilidade, né? Mesmo tendo reposição. O gato tá nervoso. Mesmo tendo reposição, eu vou ter um pouco mais de tempo, né? Pra gente trabalhar um pouco nisso, né? Porque eu não vou ter química analítica. Mentira, eu tenho um relatório, gente. Pra dia 8 e um gato me machucando. Eu vou ter. Como é que chama? Tem um relatório pra dia 8 de janeiro, mas eu bem, eu tô sob controle. Mas é isso, gente, tá? Se cuidem. Estamos juntos este canal sempre. Forças guerreiros, perdão por não estar conseguindo cumprir o que eu me propus a fazer, mas eu realmente não tinha ideia do que estava acontecendo, do que ia acontecer. Não sabia que o trote ia ser violento, né? Foi bem triste. A gente rala pra entrar na faculdade, a gente sofre na faculdade, mas a gente ama a faculdade, não é mesmo? E o Arcadas. Então é isso, gente. Beijos de luz.